Insight coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental. Quem já acompanha aqui, né, o Insight Coletivo, sabe que a gente tem encontros periódicos. Atualmente a gente tem se encontrado a cada 15 dias, né? Então o Insight Coletivo ele tem o objetivo de trazer pessoas para discussão sobre temas relacionados à saúde mental, sempre na perspectiva de fugir um pouquinho do óbvio, né? Eu até estava, Mari, refletindo esses dias que a gente fala muito de saúde mental, né? Fala muito de saúde mental, mas eu vejo muito quando as pessoas falam de saúde mental, vamos falar sobre saúde mental. As pessoas falam sobre depressão, ansiedade, doenças psiquiátricas. Putz, isso não é falar de saúde mental, gente, né? Acho que a saúde mental, ela está em outros lugares. A saúde mental está na cozinha da gente, a saúde mental está na atividade física, né? A saúde mental está em outros lugares menos óbvios, assim. A gente precisa mudar um pouquinho esse foco, porque nós, de fato, estamos num momento, acho que nunca se falou tanto de saúde mental como atualmente, né? Todo mundo tem alguma coisa para falar sobre isso, né? E as pessoas, elas... e aí, quando a gente vai olhar para isso, a gente realmente olha muito para esse falar muito óbvio da saúde mental, nesse sentido dos transtornos, da neurociência, que é uma moda, as pessoas tentam explicar tudo pela neurociência, inclusive, atualmente. E aí, assim, Maria, meu desejo, quando eu te convidei, foi para, de fato, a gente sair um pouco desse óbvio, né? Pensar, né, na saúde mental em outros olhares, né? Pensar na saúde mental em outros focos, de outros modos, que eu acho que são extremamente necessários, esses outros olhares, são pertinentes e importantes, né? Porque cada vez mais eu estou convencido de que esse olhar sobre a saúde mental precisa ser integral, ele precisa ser amplo, né? A gente não vai dar conta do que é isso se a gente não tiver um olhar amplo e olhar para o ser humano na sua complexidade, né? Então, seja bem-vinda, sinta-se em casa, a gente tem pessoas aqui que você conhece, inclusive, então, fique à vontade, se apresente e vamos conversar um pouco. Muito obrigada, obrigada. Quero agradecer pelo convite, doutor Adriano, fiquei muito feliz com esse convite, porque, de fato, a saúde mental, ela envolve uma integralidade, uma interação de fatores que vão muito além, né, de questões de doença. Na realidade, assim, o conceito de saúde já mudou muito, não é apenas a ausência de doenças, né, é muito mais amplo. Eu sou Marie Etienne, sou fisioterapeuta há quase 30 anos, sempre trabalhei com terapias globais, terapias holísticas, minha primeira formação foi em RPG, e depois acupuntura, e depois osteopatia, pilates, enfim, eu sempre estava em busca de proporcionar para o meu paciente algo a mais, porque nós temos várias ferramentas, mas a gente sabe que para a complexidade do organismo humano, nós precisamos, para cada um, as respostas orgânicas de cada um vão ser diferentes, e eu estava sempre em busca disso, estou. E hoje trabalho com as terapias das fáscias, e também com essa integralidade, né, dessas ferramentas que a gente vai falar um pouquinho no decorrer, né, da nossa conversa. Quando eu estava preparando, né, aqui esse momento, eu estava entendendo um pouco a respeito do que a gente pode chamar de, como você bem falou, a complexidade do ser humano. Então, o que é? Quando a gente fala em o ser humano, o organismo humano, é um sistema, é um organismo complexo. Muitas vezes essa palavra vem como se fosse complicado, né, difícil, mas na realidade a complexidade ela vem dessa interação de possibilidades. Nós somos seres com muitas possibilidades, que podemos reagir a diversos estímulos de formas diferentes, o mesmo estímulo feito em pessoas diferentes vai ter respostas diferentes, exatamente porque nós
temos esse organismo que não é linear, né? Um sistema que não é linear. E a gente percebe isso desde a formação lá do zigoto, né? Que nesse processo de formação do zigoto para iniciar a embriogênese, que é a formação, né, do embrião e o desenvolvimento do embrião, o processo de desenvolvimento são dobraduras que vão acontecendo, e nessas dobraduras vai se formando essa coisa incrível que é o ser humano. E dentro desse organismo humano complexo, incrível, cheio de possibilidades, tudo que envolve esse nosso corpo, ele pode gerar campos de interferência, né, positivos ou negativos, ou seja, nós vamos absorver esses estímulos de todas as partes. E nessa absorção de estímulos, a gente vai poder reagir a eles de maneira positiva ou negativa, e eles vão ficar, vamos dizer assim, no nosso corpo vão passar pelo nosso corpo ou vão estar ali de maneira mais permanente. E dentro disso, nós podemos dizer que o conceito de saúde, né, hoje, como eu falei, o conceito de saúde, ele não é a ausência de doença. Para que você tenha saúde, precisa haver toda uma integralidade, né, ou seja, o bem-estar físico, emocional e espiritual. Então, a saúde, ela envolve tudo isso. E aqui eu fiz esse é um gráfico que eu gosto muito, eu não sei se dá para ver, eu acho que está vendo invertido, não? Mas eu vou explicar o que significa. Nós, como seres humanos complexos, o tempo inteiro, o nosso corpo precisa de movimento. Nós estamos o tempo inteiro em movimento, a vida se faz com movimento. E quando nós vamos analisar hoje, quando a fisioterapia vai analisar esse ser humano, a gente procura vê-lo como um todo, não apenas como um sistema de músculos, ossos, né, tendões e ligamentos que está ali, mas também esse ser humano nessa sua integralidade, onde os sistemas estão se comunicando o tempo inteiro, e nessa comunicação dos sistemas, sistema neural, né, sistema facial, sistema nervoso, sistema circulatório, respiratório, quando esses sistemas estão ali se comunicando e havendo essa comunicação, a gente vai ter saúde. E quando a gente vai analisar o nosso paciente, né, nós vamos analisar observando tudo isso que envolve essa saúde. Como é que nós vamos ter essa saúde integral? A saúde que envolve a saúde física, mental e espiritual, ela vai estar aqui no centro e vários aspectos vão influenciar sobre ela. Por exemplo, os fatores ambientais, o ambiente onde você está inserido. Esse ambiente, ele envolve o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, o ambiente onde você está desenvolvendo uma atividade, inclusive uma atividade física. Todos esses fatores ambientais vão estar influenciando. Fatores psicossociais, fatores nutricionais, patologias, cirurgias, traumas, ou seja, traumas no sentido de trauma físico, né? Então, esses fatores externos vão estar muito influenciando na saúde do indivíduo. Como também, dentro desse conceito, quando a gente vai analisar esse paciente, a gente também vai estar analisando a interação entre esses sistemas. Como eu falei, não só o biomecânico, mas também o metabólico, mas também o respiratório, o neurológico. Então, dentro de tudo isso, dessa complexidade que é o ser humano, nós vamos estar analisando, avaliando e vendo como é que a gente vai poder devolver essa saúde, ou seja, como a gente vai poder contribuir para essa saúde ser
voltar a ser integral, né? Ou seja, ela se aproximar mais de uma saúde integral. Eu vi uma frase uma vez que eu achei muito interessante, que falava assim: a gente pode hoje dizer que um conceito de saúde poderia ser o corpo conseguir se comunicar. E eu achei muito interessante, porque exatamente quando existe um bloqueio da comunicação do corpo, é que pode haver o início de um processo de adoecimento. Um exemplo, por exemplo, essa semana eu atendi uma paciente que o tempo inteiro, sempre muito ativa, fazia atividade, e enfim, a vida dela sempre muito ativa, trabalho e tudo mais. E em um determinado momento, por estresses de ordem familiar, emocional, ela começou a ter dores na região lombar. Mas os aspectos físicos estavam bem, mas o aspecto emocional não estava. Então, a partir dali, cada vez que ela se deparava com aquele estresse, ela sentia dor. E aí, nesse processo de estresse, houve uma quebra dessa comunicação, desse sistema, do sistema músculo-esquelético, né, que estava sendo afetado ali por um bloqueio emocional. Por quê? O nosso sistema músculo-esquelético, os nossos músculos, o nosso corpo, ele é completamente influenciado pelas nossas emoções. E não só de uma forma direta, tipo, eu estou aqui preocupado, eu senti que eu estou triste e tal, mas muitas vezes de forma indireta também, né? Então, indireta no seguinte sentido: muitas vezes você acumulou tensões no seu corpo e você não percebeu. Muitas vezes, questões externas chegaram no seu corpo e gerou um acúmulo de tensão e você não percebeu. E em determinado momento, você vai se abaixar para pegar alguma coisa no chão, e aí a sua coluna trava, e aí a sua coluna tem dor, e você vai buscar, né, naquilo ali, mas o porquê? Foi só aquele movimento? Não foi aquele movimento foi a gota que faltava, né, foi o start para desencadear a dor, mas aquelas tensões, elas já estavam se acumulando ali de alguma forma. É interessante isso, Marie, porque muitas vezes as pessoas, assim, custam a crer que muitos sintomas, eles têm esse fundo, né? E como você está explicando, essa coisa não acontece da noite para o dia, vai se acumulando e o sintoma surge. E às vezes são sintomas francamente físicos, assim, e há uma desconexão do sintoma com algo, entre aspas, subjetivo, ou com questões subjetivas. Há uma completa desconexão e a pessoa não consegue fazer um elo entre uma coisa e outra, né? Isso, exatamente. Eu estava estudando a respeito disso, e um pesquisador, que é um cara que estuda muito sobre dor, Wolff, ele estava falando a respeito de uma substância química que é liberada no nosso corpo quando a gente que é liberado no sistema facial, né, na matriz extracelular, lá nas células que a gente tem, nas células do sistema facial, que a gente chama de matriz extracelular, que está ali. Então, essa substância, que é o TGF-beta, que é uma substância química que responde ao estresse, ela é liberada lá nessa região, na célula, quando você, por exemplo, vai fazer uma atividade física, quando você vai correr, quando você está se movimentando. E ela é controlada pelo sistema nervoso autônomo. Então, aquilo ali acontece, ele vai, né? Essa mesma substância, sim, aí quando você faz o exercício, se movimenta, põe seu corpo em movimento, aí o seu corpo se autorregula. Ok, tá tudo certo. Aquilo ali é para lhe manter alerta, para poder a sua circulação acontecer, seu coração bombear mais sangue, e você ficar pronto, né, ter forças nos músculos, seu fígado mandar ali sangue para músculo, e você fazer a sua atividade. Porém, essa mesma substância, ela é liberada nessa matriz extracelular, que são
que ela afeta diretamente os miofibroblastos, os fibroblastos, né, e as células de musculatura lisa, ela vai ser liberada quando você passa por uma situação de estresse. Ou um grande estresse, tipo uma grande perda, ou uma coisa que mexeu muito com você, ou pequenos estresses do dia a dia que vão se acumulando. Olha só que coisa interessante, né? Então, aquelas coisas que a gente acha que não está mexendo com a gente e que vai se acumulando dia a dia, em algum momento o seu corpo pode chegar e dizer assim, aparecer uma dor, aparecer... Hoje está sendo muito comum acontecer as doenças do sistema autoimune, que nada mais é do que o seu corpo, as suas células estão se rebelando contra você. Né? Ela está dizendo assim, ó, tem alguma coisa que está muito errada aí, agora eu estou aqui contra você, tipo isso, né? Então, mas é muito importante a gente conseguir ter essa visão, ter essa percepção, né? Que muitas vezes uma dor física, ela não é só músculo, ela não é só, eu estou com a dor lombar, então eu tenho que fortalecer a minha lombar. Não. Quando a gente vai analisar hoje um paciente que chega com dor lombar, eu digo dor lombar porque é a queixa mais comum, né, que existe de dor na área da fisioterapia. Mas hoje, quando eu analiso uma dor lombar, eu vou analisar todos esses fatores que a gente viu aqui, que podem estar influenciando, não apenas para a causa daquela dor, mas também para ela continuar acontecendo, para ficar naquele loop, né, recidivando o tempo inteiro. Então, a gente vai analisar os sistemas, essa questão em relação aos estresses que podem estar chegando, e esse estresse pode ser uma preocupação com o filho, esse estresse pode ser um problema familiar, né, com a mãe, com o pai. Esse estresse acumulado também pode ser de noites de sono ruins, né, de sono de má qualidade. Esse estresse pode estar vindo também de uma nutrição inadequada, pode também estar acontecendo em relação a outros fatores que envolvem, por exemplo, o sistema visceral. Eu já atendi vários casos de pessoas com dor lombar e o problema eram os intestinos. Então, bloqueio nas alças intestinais que estavam gerando ali um aumento de pressão intraabdominal, né, porque a gente sabe que o nosso intestino, ele ocupa, né, todo um grande espaço na nossa barriga, né, no nosso abdômen. E aí, essa pessoa com um problema intestinal, e o problema intestinal não é apenas constipação, né, porque às vezes, se o intestino funciona bem, funciona todo dia e tal, mas às vezes a pessoa tem também o outro lado, que é um excesso, né, a síndrome do intestino irritável, então é o intestino que está com a qualidade, né, das fezes inadequada, enfim, tem uma série de coisas que envolvem, mas a queixa mais comum é a constipação, e como eu estava falando, a dor lombar causada por alteração dos intestinos, ela pode ter uma relação direta com a constipação, que é uma queixa mais comum das mulheres, por alças intestinais que estão ali dilatadas por um intestino que está com peristaltismo, né, que é o movimento dos intestinos bloqueado, e que aquilo ali, muitas vezes, não é só por questões de alimentação. Às vezes a pessoa se alimenta bem, não, mas eu me alimento bem, mas meu intestino é ruim, ele não funciona legal. E o que é que está faltando nesse intestino? O que é o peristaltismo? Movimento. Ele está com pouca mobilidade. E por que ele está com pouca mobilidade? Aí é onde a gente vai analisar como é que está a respiração dessa pessoa, porque o diafragma, quando ele se movimenta, o diafragma é um músculo super importante para o nosso organismo, não só para a respiração, mas eu digo que é para a vida, né? É tanto que a gente, quando vai analisar o sistema visceral, a gente analisa tudo que está acima do diafragma, tudo que está abaixo do diafragma. Então, quando o diafragma se movimenta, e quando ele está com o movimento dele fluido acontecendo, ele massageia as alças, as vísceras intestinais. Então, às vezes, a gente fazer uma liberação diafragmática pode melhorar a função intestinal e resolver a dor lombar. Olha só. Romilson levantou a mão.
Pois não, Romilson. Maria, eu queria acrescentar, quer dizer, como eu sou seu cliente, já fui e sou em potencial, quando eu estou necessitado, eu faço carreira, né? Sim. Mesmo eu tendo a formação, o conhecimento, né, através de Reich e de Alexander Lowy, trazendo a questão das couraças e das personalidades diante das couraças do corpo, mas mesmo assim eu me surpreendia cada vez que, por exemplo, que eu chegava com a dor na lombar, né? E com seu manejo, né? Você fazendo o manejo, na realidade a gente chegava, eu entrava em contato com a dor tão profunda emocional, né? Que você dizia, a gente identificava, e você dizia, realmente isso é material para você trabalhar em sua terapia, né? Então, na realidade, a minha dor na coluna tinha a dor lombar, obviamente, o físico, mas ela estava representando, era a somatização de uma dor emocional muito profunda. E que eu não tinha entrado em contato com ela, só foi entrar em contato a partir do seu manejo, a partir do seu toque no diafragma, nessa região, como você está falando. Eu estou trazendo muito mais para trazer que não é só estresse, a dor emocional também, ela vai estar sendo, né, como é que se diz, colocada nesse lugar, nessa dor lombar. Tá certo? Sim. Com certeza, Romilson, é isso mesmo, você fez uma colocação muito pertinente, é isso mesmo. A dor emocional, como eu até falei, né, na apresentação, quando a gente fez o folder, que não existe uma dicotomia entre corpo e mente, eu acho até que nem precisava desse E, era para ser corpo-mente, porque está tudo tão interligado, está tudo tão conectado, né? Tudo que acontece na nossa vida fica marcado no nosso corpo. Todas as vivências, todas as experiências, todas as sensações. E hoje, mais do que nunca, a ciência nos respalda com isso, né? Nos respalda cada vez mais. Eu estava vendo uma outra pesquisa de um pesquisador, esqueci o nome dele agora, vou lembrar já, mas eu acho que a pesquisa dele é muito legal. Ele fala muito sobre isso. Ele diz que eles pegaram dois grupos, né? Dois grupos de pessoas e foram analisar se o fato daquelas pessoas estarem concentradas, atentas naquele estímulo que estava sendo feito, ou seja, naquela terapia manual, ia fazer alguma diferença no resultado da eficácia, né, daquele estímulo. Então, eles pegaram pessoas que tinham dor, síndrome de dor complexa regional, dor na mão, e fizeram o mesmo tipo de estímulo, de manobra, né, de terapia manual, naquele grupo, e aquele grupo ficou concentrado, as pessoas concentradas naquele estímulo que estava sendo feito ali, sentindo aquele estímulo. E no outro grupo, as pessoas, eles diziam, faça o seguinte, enquanto o fisioterapeuta está aqui fazendo o estímulo, leia esse livro, e aí as pessoas ficavam com a sua atenção distraída, lendo o livro. O resultado final, mas o estímulo era o mesmo, nos dois grupos. O resultado final é que o grupo que teve a melhor resposta de melhora da dor foi aquele grupo que estava concentrado, que estava sentindo, que estava percebendo o que estava sendo feito. Olha só que interessante, né? Ou seja, isso prova como, quando nós estamos com a nossa mente conectada, focada naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está sentindo, nas nossas sensações, nas nossas percepções, nós podemos mandar estímulos, células que vão ali, substâncias que vão ali ser curativas, né? Substâncias anti-inflamatórias, substâncias que vão liberar aquele tecido facial para poder haver uma cura. Então, isso é ciência, né? Pois é, cada vez mais, né? Hoje, inclusive, pelo menos, eu estava lendo um artigo muito interessante falando sobre depressão e inflamação, Marie.
E você falou uma coisa que me lembrou muito, que eu li hoje pela manhã. O autor falando sobre a questão de como, né, nós inflamamos mesmo, né? Porque o TGF-beta que você estava citando aí, ele é um mediador, é uma proteína que tá dentro do processo lá da cascata imunitária, imune, né? Então, assim, eu acho que diante desses fatores, a gente inflama. E aí, o autor dizia o seguinte, que no desenvolvimento, o ser humano, ele foi muito exposto a patógenos, a traumas, né, a expectativa de vida, quer dizer, pelo menos 50% das pessoas morriam antes dos 40 anos de idade, enfim, ou por infecção, ou por trauma, seja o que fosse. E ele dizia que o nosso sistema imune foi criado para isso, para sobreviver a isso. E hoje a gente vive num mundo moderno que a gente não está mais exposto a isso. E esse sistema imune, ele é o mesmo. E aí ele fazia uma reflexão, dizendo que esse sistema imune é o mesmo e ele está ávido para nos defender. Então, nós temos respostas desproporcionais, né? E aí é interessante porque ele diz assim, que nas pessoas predispostas a isso, essas pessoas predispostas, elas vão inflamar, né? Porque o Romeu estava falando, é uma dor emocional, mas essa dor emocional, ela gera toda essa cascata, ela desencadeia esses sistemas inflamatórios, e aí a gente inflama mesmo, e aí a dor aparece, né? É muito, como você diz, assim, a ciência ela está explicando tudo isso que já se percebia antes, né? Isso, exatamente. Muitas questões voltadas que antes a gente via dentro do nosso consultório com os nossos pacientes, a gente percebia, hoje a ciência está conseguindo nos respaldar em relação a isso. Um respaldo da ciência hoje, que eu acho, assim, fundamental, muito relevante, que tem ajudado muitas pessoas, é com os pacientes de fibromialgia, os pacientes fibromiálgicos, que outrora eu já atendi muitas pessoas com fibromialgia, e tinha pessoas que achavam que eu estou enlouquecendo, porque como é que eu estou sentindo uma dor tão intensa, uma dor tão limitante, uma dor que me tira do meu trabalho, uma dor que não me deixa dormir, e eu faço 1000 exames e não dá nada. Eu tinha uma paciente que ela dizia assim, Marie, eu queria que o meu exame desse alguma coisa. Já imaginou o que é isso? A que ponto chegar? Porque quando a gente faz um exame, normalmente é que a gente quer, que ele dê tudo ok, né? Mas ela estava num nível de desespero tão grande para entender aquela condição, né, aquelas sensações, aquela dor, que ela queria que o exame desse alguma coisa, qualquer exame, qualquer coisa, para tentar explicar, justificar tamanha a intensidade da dor. E hoje a gente sabe que dor, ela é uma percepção do seu cérebro. Ela é uma sensação desagradável, emocional, física, né? E que pode ter ou não lesão tecidual. Pode ter ou não lesão tecidual. Isso é muito interessante. Quer dizer que uma pessoa pode ter dor sem ter lesão tecidual? Sim, a fibromialgia. Por quê? Porque hoje a gente sabe que a pessoa que tem fibromialgia, ela tem uma sensibilização central, ela tem uma alteração do sistema modulatório da dor descendente, que é um sistema que inibe, né, essas respostas nociceptivas. A resposta nociceptiva é a resposta álgica, né, de dor. E a pessoa fibromiálgica, ela tem esse sistema alterado, porque já houve uma sensibilização lá no cérebro. Então, para uma pessoa, ela tem alodimia também. Uma pessoa que tem fibromialgia, se você faz um toque um pouco mais, que para mim esse toque pode não significar quase nada, fazer isso aqui, mas para uma pessoa que tem fibromialgia, fazer isso aqui pode ser uma dor enorme para ela, porque ela tem já esse processo de sensibilização, toda essa alteração desse sistema, né? E hoje a gente tem resposta para isso. Então, as pessoas hoje conseguem entender melhor o que está acontecendo com ela, e eu digo que o conhecimento, ele é libertador. Ele é libertador, literalmente. Ele pode te libertar da dor. Porque no instante que você começa a compreender o que está acontecendo com você, você vai em busca de ferramentas para poder combater aquele processo, né? E hoje
nós sabemos que a grande ferramenta que a gente tem tudo, para tudo se chama movimento, né? Movimento em todos os sentidos, não só no sentido literal da palavra, mas também no sentido figurado. Movimento em direção aos seus objetivos, aquilo que você quer, a compreender você mesmo, né? A compreender o lugar que você está, como você está se sentindo. Movimento na direção de que você precisa melhorar sua alimentação, sua nutrição, então vá em busca disso e alcance. Movimento no sentido de movimento mesmo, porque a gente sabe que a atividade física, ela é hoje, em todas as pesquisas, é o top de linha para que você tenha saúde, inclusive saúde mental, saúde integral, né? Não é só saúde física, porque a gente está falando aqui o tempo inteiro, fugindo do óbvio, né? De que a sua saúde, ela envolve todos esses fatores, todos esses sistemas que estão integrados e que estão se comunicando. Silvia levantou a mão. Pois não, Silvia? Oi, boa noite a todos. Marie, eu tenho não chega a ser um diagnóstico, né? Mais por mim, que em São Paulo, eu hoje moro em Salvador, quando em São Paulo, passando um dos médicos que eu trabalhava, no hospital que eu trabalhava, e ele que veio falando sobre a fibromialgia. E me chamou muita atenção, mas passou. Era uma coisa assim, eram poucos sintomas. Só que depois foi crescendo, chegar ao ponto de eu estar falando e esquecer as palavras. Aí falavam que um dos sintomas era o esquecimento. Eu já comecei até a questionar um médico sobre se algum problema de doença de Alzheimer, né? E aí ele começou a rir, ele brincou comigo, ele fez assim, do jeito que você pensa muito rápido. Aí eu falei, então é velhice mesmo? Aí já comecei a rir, porque ao mesmo tempo, e eu venho acompanhando. E esse negócio eu acho curioso, que eu sou psicóloga, né? E o que eu vejo também na área da saúde, aos poucos, tá aparecendo essa procura, né? De entender o que está acontecendo, que não seja só, principalmente para a mulher, que antes a gente era histérica, né? Porque qualquer coisa, mas isso é emocional. Sim, é emocional, mas está no corpo, eu estou sentindo no corpo, né? Tem horas que eu tenho a impressão que vai estar entrando um ferro pela minha perna e vai subindo. Hoje mesmo eu fui sair, subiu como se fosse uma agulha entrando, chegando até o joelho, e cada vez tem uma novidade. É um tipo de dor que dá. Consigo conviver e ver que realmente o movimento, para mim, está sendo muito legal. Tem vezes que não dá, tem vezes que não dá. Eu não saio, mas aí eu fico em casa, eu ponho uma música, que eu não estou trabalhando fora, né? Então eu ponho uma música, eu danço, faço qualquer movimento para não perder né? E entender que as faculdades também colocavam isso para a gente separar. Por mais que falassem, levantassem uma bandeira, na verdade não faziam isso, né? Que é de entender a gente como mais do que o físico, mais do que o emocional, mais do que o espiritual. Isso é um conjunto que precisa, quanto mais equilíbrio, e a meditação está me ajudando bastante, né? Tanto que eu o remédio que eu tomo é de pirona, com fortes dores, né? Até comento, estava num grupo, e aí comentava com as mulheres e falou, olha, gente, manter a calma, é difícil, mas é o que a gente tem, né? Não tem cura, né? Ao mesmo tempo, e daqui a pouco falam que em 21 dias acaba e está tudo certo. Eu acho que é bem desconcertante, mas tenho visto bastante pesquisas, acompanhado vocês, e está sendo bem legal, mas às vezes era realmente precisar ter um grupo, alguma coisa, para estar falando, estar colocando, dividindo, compartilhando, né? Isso, porque é bem desconcertante. E tem dias que não é fácil. Eu Porque a acredito. gente fica bem para baixo mesmo, porque você fala que você não tem. Aí eu me lembro de um homeopata que me atendia em São Paulo, que aí ele falava: se você desceu até o buraco, até o fundo do poço,
descendo debaixo de tanto prego, tanta coisa, né? Vai subir tudo de novo, sai por debaixo. Aí eu paro, aí foi quando eu encontrei a meditação, está me ajudando bastante. E Que bom. as coisas que eu gosto de fazer, mas realmente não é fácil. Verdade, verdade. E assim, você falou, obrigado por compartilhar a sua experiência, né, conosco. E uma coisa que você falou que é muito interessante é que alguns dias não dá, porque está muito difícil, está ali, não dá para sair de casa. Mas não dá para sair de casa, bota uma música, dança, se movimenta, tira o foco da dor. Tira o foco da dor, né? Porque isso vai ajudar você a conseguir combater melhor essa dor, mas não se entregar, né? Chegar ali e dizer, eu vou continuar, eu vou fazer minha atividade física, eu vou, quando eu estiver bem, eu vou lá procurar, quando eu estiver melhor, eu vou lá fazer meu exercício, eu vou fazer minha meditação, porque um dos grandes problemas, a gente pode chamar isso de, vamos chamar de barreiras para que a gente consiga ter um bom resultado com os pacientes de fibromialgia, é a questão da continuidade dos tratamentos, da continuidade dos estímulos, da continuidade da atividade física, da continuidade do movimento, na realidade é isso, porque está mais do que comprovado que quando você fica ali parado, em repouso, né, que acaba não sendo um repouso porque você está cheio de dores, e isso só piora a sua condição, aí vai comprometendo outras questões, aí você vai começando a entrar num processo de tristeza, enfim, tudo isso vai piorar a sua condição física, mas quando você diz assim, não, hoje não está muito legal, vou ficar por aqui, mas amanhã eu vou. Muito bem, parabéns. Romilson. Vou seguir de você também. Marie, é muito mais uma contribuição em relação a essa visão integral. Da mesma forma que você chega e tem essa compreensão de ampliação, né, do todo, do organismo como um todo, eu também trago a ressalva para o psicólogo, né? No caso, eu estou defendendo aqui, trazendo para essa ampliação. Por exemplo, nem tudo é de compreensão, é do psicológico, é problema psíquico, né? Por exemplo, uma determinada vez eu recebi um paciente, que é paciente, e ele chegou se sentindo muito mal, que estava muito mal, que estava assim, que estava assado, e eu comecei a explorar o que ele estava sentindo. E aí eu cheguei à conclusão que esses sintomas eram de pressão arterial elevada. E suspendi a sessão e pedi, eu disse, eu não sou médico, mas esses sintomas não são psicológicos. Eles são sintomas físicos e eu acredito que seja de pressão arterial. E ele foi para o pronto-socorro realmente verificar a pressão. E depois que ele saiu do pronto-socorro, ele passou a mensagem para mim dizendo que realmente eu tinha razão. Ele estava com a pressão elevadíssima. Né? Então, tem essas coisas, porque também tem momento que também o psicólogo quer interpretar tudo pelo lado do psicológico, mas também tem as questões que são de ordem física, são da fisioterapia, são da cardiologia, então tudo isso a gente tem que também que estar atento dentro de... É verdade, é verdade, e o profissional da saúde, ele tem que estar realmente muito alerta em relação a esses aspectos, porque essa complexidade do ser humano, né, envolve todos esses fatores, e é muito importante a gente saber identificar aquilo que já está ali fugindo da sua área, aquilo que já não lhe compete, né, e isso envolve, inclusive, todos nós, né, então por isso que a gente está sempre tendo esse cuidado de estar ali observando, vendo, isso você conseguiu identificar porque você conhecia seu paciente, você começou a observá-lo, percebeu, né, reações físicas diferentes, e foi ali que alertou, opa, tem algo aqui
que não é emocional, né? Está sendo algo físico aqui. Então, isso realmente é muito importante. Você ia falar alguma coisa, Adriano? Não, estou só concordando aqui. Sim. Então, falando, né, a respeito dessas várias ferramentas que a gente pode ter, quando vocês estavam falando, eu estava lembrando de uma ferramenta que eu costumo usar, né, quando eu falo ferramentas terapêuticas, né, na área da fisioterapia, porque hoje a fisioterapia ela está muito ampla no sentido de trabalhar com esse ser humano, né, e está muito ampla em várias áreas. Então, por exemplo, eu sou especialista em dor, em coluna, né, nesse trabalho holístico, né, de terapias manuais, né, trabalho com acupuntura também. Porém, hoje a gente vê que tem profissionais da fisioterapia que estão se especializando e que estão em áreas que estão ajudando muito as pessoas, né, inclusive a ter essa saúde integral, como, por exemplo, a fisioterapia pélvica, que eu não sou especialista nessa área, eu não trabalho, mas tem uma profissional na clínica que trabalha, que é muito boa, e a gente conversando, inclusive eu estava conversando hoje com ela, e a gente falando como ter esse conhecimento da atuação da fisioterapia pélvica pode repercutir diretamente sobre a saúde integral da pessoa. Exemplo, a fisioterapia pélvica, ela pode ajudar mulheres no processo de incontinência urinária, que muitas vezes é algo que gera muitos transtornos sociais, muitas vezes o que acontece? A mamãe ali, a vovó, ou então às vezes uma mulher mais jovem, começa a não querer mais sair tanto de casa, não quero ir para os eventos de família, não quero participar, e às vezes a família não sabe que o que acontece é que ela está com um processo de incontinência urinária, que quando está numa festa, que toma alguma coisinha, um refrigerante, um suco, que dá um sorriso, tem perda de urina, e aquilo ali pode gerar um transtorno muito grande para ela, um transtorno social, e às vezes a família não sabe que isso está acontecendo. Teve uma vez, lá na clínica, que isso é algo muito evidente. Eu atendia a filha, e aí eu sempre converso, tudo, ela se sentiu à vontade. Aí a mãe chegou para mim e falou que estava acontecendo isso com ela. Me chamou num cantinho assim, mas eu não quero dizer para minha filha para não preocupá-la. Só que isso estava gerando um transtorno muito grande para ela, né? E, inclusive, a saúde, ela estava começando a ficar triste, porque ela não participava dos eventos da família por conta de uma questão física, que ela não queria abrir para a filha, porque não queria preocupar a filha. E aí foi quando eu conversei com ela, expliquei que seria muito importante a gente conversar sobre isso, porque existia tratamento, a gente encaminha para um médico que seja especialista, né, um uro, para depois de passar por um urologista, se for necessário, a fisioterapia pode ajudar, enfim. Aí eu fui conversando com ela e convenci, e ela acabou conversando com a filha, e o problema foi solucionado. Então, assim, realmente a gente ter essa capacidade de perceber essas nuances que muitas vezes são muito sutis, né, no nosso paciente, ou até em alguém que não é, para poder dar essa orientação, né, a orientação para que o problema seja solucionado, que às vezes pode chegar a dizer, mamãe está em depressão, porque a mamãe não quer sair de casa, não quer mais participar das festas de família, e na realidade não era depressão, é porque ela está com um problema de incontinência urinária que está gerando tudo isso. Então, de fato, é algo assim que é muito importante, né? É bem relevante se trabalhar isso. Bom, continuando com as ferramentas que a gente tem, que a gente pode estimular esse corpo, uma das ferramentas que eu utilizo muito na fisioterapia se chama o Mackenzie. O Mackenzie é um método de tratamento, né, da coluna e das extremidades articular, onde a gente vai tratar com micromovimentos. E a gente trata, olha só que interessante,
a gente trata pessoas que estão com dor aguda, porque é um outro conceito, né, que caiu por terra em relação a dores de coluna. Antigamente, o que era? Você está com dor na coluna, vamos especificar para a coluna, então, tome o remédio e fique em repouso. Daqui a 2, 3, 4 dias, uma semana, enfim, aí é que você vai fazer algum movimento. E hoje a gente sabe que este repouso prolongado, ele pode trazer muito mais complicações e problemas do que se aquela condição for tratada o mais rápido possível. Então, a gente trata da seguinte maneira: quando o corpo está com um bloqueio de movimento, que normalmente as crises de coluna, as dores da coluna, elas vêm e bloqueiam o movimento, não, a pessoa travou ali, não consegue se mexer, né? E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai analisar aquele corpo e, a partir de uma avaliação minuciosa, a gente vai perceber qual micromovimento que vai liberar aquele bloqueio, que vai desbloquear aquele sistema muscular, né, nesse caso, músculo esquelético facial, que foi bloqueado por aquela tensão, aquele movimento brusco, enfim. E, a partir dessa percepção, nós vamos fazer com que aquele paciente, naquele momento, experiencie micromovimentos no sentido do desbloqueio. Aí ele vai... E um grande diferencial é porque o processo é todo ativo. Ou seja, o paciente, ele vai perceber a dor, ele está sentindo, mas ele vai encontrar um novo caminho para poder liberar aquele bloqueio. E isso é muito interessante quando, normalmente, isso acontece, tipo, a paciente chega com dor e a gente vai trabalhando. Quando a gente encontra, que a gente chama de preferência direcional, ou seja, é a direção de movimento onde gera o desbloqueio. Ele vai realizando o movimento e, muitas vezes, quando ele realiza, ele sente a dor, mas é um movimento repetido. Vamos fazer mais uma vez. À medida que você for fazendo, me diz se fica melhor, pior ou igual. Se vai piorando, a gente para. Mas, normalmente, quando a gente identifica essa preferência direcional, o movimento vai gerando a melhora, e o paciente também vai trabalhando o processo de cinesiofobia, que é o medo da dor. Porque no momento em que você faz um movimento que trava nele, você não quer mais fazer aquele movimento. Pelo amor de Deus, não quero mais nem mexer, porque senão, porque a dor foi tão intensa, né? Hoje eu estava conversando com uma paciente e ela me relatou, inclusive, foi a personal dela, a profissional da educação física, que indicou para mim, porque é uma dor lombar que ela tem crônica. Porém, o episódio inicial aconteceu há vários anos, mas até hoje, quando ela vai se abaixar para pegar alguma coisa, ela não dobra o tronco. Ela faz um agachamento, ela dobra os joelhos. E a personal dela perguntou, mas você sente dor quando você faz esse movimento de dobrar o tronco? Ela, não, mas eu tenho medo de sentir. E aí, nesse medo de sentir, os movimentos dela estavam ficando muito robóticos, porque ela estava perdendo a capacidade de fazer o movimento de flexão pelo medo de sentir a dor que ela sentiu há vários anos. Ou seja, gerou um bloqueio ali do tecido facial, gerou um bloqueio primeiro a nível do cérebro, né? A percepção da dor, aquilo que a gente falou. A dor, ela é uma percepção do seu cérebro que pode ter ou não lesão tecidual. A lesão tecidual não existe mais. Existiu, mas não existe mais. Mas na memória dela, ali, que a gente chama, né, aquela memória registrada lá no córtex insular, né, que foi registrada com sucesso, a experiência ruim, então isso estava bloqueando o movimento dela e o movimento espontâneo, o movimento normal. E aí eu estava conversando com ela em relação a isso, e dizendo para ela que ela precisa experienciar o movimento em todas as direções e perceber que ela dobrar o tronco não vai fazer com que ela sinta a dor novamente, porque agora, e isso ela só vai conseguir enfrentando.
ou seja, fazendo o movimento, repetindo o movimento. E não é só na hora que ela estiver na minha presença ou na presença da profissional de educação física, mas é principalmente no dia a dia. Aí eu ensino alguns movimentos, exercícios naquela direção que vai gerar o desbloqueio, e eu digo, ó, faça esse exercício tantas vezes por dia, tantas repetições, que a gente chama, são micromovimentos de liberação, para que o sistema nervoso lá, que registrou aquilo, ele possa, é como se a gente tivesse estimulando uma aferência, né, mostrando para o cérebro que aquele movimento pode acontecer e que não vai gerar dor, ou seja, para que a percepção de dor dela mude. Então, eu achei esse caso bem interessante, e eu digo tudo a ver com o que a gente, né, está pensando nessa coisa dessa complexidade do ser humano e de tantas nuances que existem no nosso corpo. É uma grande verdade. Nós somos um sistema, né? Cada vez Oi? Isso fica mais claro. Oi, tá me ouvindo? Minha internet tá meio... Deu uma paradinha, mas voltou. É porque a minha internet, eu notei que ela está oscilando aqui. Eu estava falando que nós somos um sistema, isso está cada vez mais claro, né? Um sistema realmente complexo e integrado, né? Acho que isso, eu acho que cada vez mais está claro para a gente. Alguém teria alguma pergunta para Marie? A gente está quase chegando no nosso limite de horário. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Dora levantou a mão. Pois não, Dora. Dora? Talvez o áudio dela esteja desligado, acho que sim. Menina, eu falando sozinha, meu Deus. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Essa aula foi, para mim, extremamente impactante. Que maravilha, que aula rica, perfeita, e eu não poderia deixar de agradecer. E se puder colocar seu número lá no grupo do Insight, que eu vou anotar e vou falar com a senhora depois. Foi, assim, extremamente maravilhosa. Obrigada, Dora. Só gratidão por tudo que a senhora trouxe hoje, foi extremamente rico. E eu queria agradecer por não ter perdido essa aula de hoje. Foi super top de linha. Pronto, Obrigada. era só isso, só queria dar esse feedback. Obrigado, Dora. Nada. Alguém? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Ah, tá. Porque ficou tudo fechado aqui para mim, como se tivesse a internet apagada de uma vez. Ela está oscilando aqui na internet. Nós já são 21 horas, mas eu queria muito lhe agradecer. Né? Assim, eu sei que a gente poderia ficar aqui horas conversando, mas tem conteúdo, gente, aí para, não sei, acho que 1 ano, talvez, 2 anos de live. Muito obrigado, Marie. Muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui com a gente, sua disponibilidade. Né? A gente agradece muito e fique à vontade para se despedir, pessoal. Obrigada, eu que agradeço. É tão bom a gente ter a oportunidade de conversar, né, nesse bate-papo assim tão aberto, né, tão muito bom. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito à vontade com vocês e assim honrada por esse convite, né? E muito obrigada a todos vocês que participaram, que assistiram, que, né, interagiram conosco. Então foi um prazer enorme. Obrigada mesmo a todos e a todo o grupo do Insight Coletivo e a doutor Adriano, que foi o criador, né, desse momento, uma iniciativa, assim, maravilhosa, parabéns pelo seu trabalho, e eu espero que isso possa crescer, né, engrossar as fileiras do Insight Coletivo cada vez mais. Obrigada a todos. Obrigado, Vamos ver se sai os fogos de artifícios. Saiu agora.
Foi. Valeu. O dedo assim, só as fogos de artifício, é? Acho que o meu não está configurado para isso, não. O meu também não. Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todo mundo, né? Fiquem ligados aí. Daqui 15 dias a gente tem novo encontro. Eu vou colocar aí nas redes, né, a divulgação do próximo convidado, como é que vai ser. E aí, acho que daqui para o final de semana, Marie, está disponível no YouTube. Eu mando para você o link para você estar divulgando também nesse nosso encontro de hoje. Tá bom, gente? Maravilha, maravilha. Nossa, Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. Insight coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental.